encontram-se distribuídas entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, a 653 quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte. A cobertura vegetal do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu é caracterizada por 3 biomas brasileiros dominantes no estado de Minas Gerais, resultando na presença de diferentes ambientes. Prevalece no parque as formações da Caatinga, seguidas do Cerrado e da Mata Atlântica, como já dito anteriormente. O clima é tropical quente e úmido, marcado por inverno seco e verão chuvoso, com média de precipitação que varia entre 873,7 mm a 1.200 mm. Entretanto, para as áreas de transição com clima tropical quente e seco, o período de precipitação é irregular no verão. Um mosaico de vegetação encontrado no Parma Cavernas do Peruaçu é caracterizada pela morfodinâmica do relevo, em que as matas secas estão em áreas de relevos suaves ondulados no afloramentos calcários com predominância de Calvanescina arbórea cachum. Esta fitozomonia arbórea possui uma dissetulidade foliar e está distribuída pelas mais diversas regiões tropicais. A vegetação de floresta estacional está associada à estacionalidade climática que determina o potencial hídrico, influenciando na diversidade da vegetação. A área apresenta fitossonomias diversas, tais como florestas estacionais semideciduais e deciduais, conhecidas como matas secas. Entretanto, a maior cobertura florestal da região do Parmas Cavernas do Peruaçu é de domínios de cerrado e espécies de ampla distribuição que também ocorrem na Caatinga. Agora falando um pouquinho mais sobre a hidrografia, a flora e a fauna do local. A hidrografia das cavernas do Peruaçu estão inseridas nas bacias hidrográficas do Rio Peruaçu e no alto médio curso do Rio São Francisco. Além disso, sua flora se situa em uma área ocupada por formações de floresta decidual estacional montana, floresta estacional semidecidual, savana arborizada e áreas de tensão ecológica entre savana estépica e floresta estacional. E como essa área de conservação se trata de uma região de transição entre 3 biomas, ela tem grande diversidade e complexidade de ambientes, favorecendo assim uma fauna diversificada. Portanto, a fauna tem um destaque especial para aves com mais de 250 espécies que são encontradas na região do parque, como a maritaca, a seriema, a maria preta, o arapaçu e o beija-flor de aja de sabre. Além de outros representantes da fauna local, como o veado mateiro, a jaguatirica, o mocó, o mico-estrela, o tatu, a capivara, o lobo-guará e o lagarto teiu. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é classificado como uma unidade de conservação de proteção integral, a categoria mais restritiva dentre as unidades de conservação federais no Brasil. Ou seja, o foco principal da área é a preservação ambiental. As atividades permitidas são apenas aquelas que não causem impactos negativos à natureza. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu se destaca por abrigar sítios arqueológicos com pinturas rupestres e outros vestígios de ocupação humana, datados de milhares de anos, e é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Suas cavernas, com formações geológicas deslumbrantes, como a Gruta do Janelão, por exemplo, que é considerada uma das maiores cavernas do Brasil, e a sua riqueza natural, pois ela é rica em biodiversidade, com fauna e flora típicas do bioma Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. A degradação de vegetação e fauna. A região abriga espécies ameaçadas como o lobo-guará, a onça-pintada e o gato maracajá. A degradação de habitat, principalmente por atividades de agricultura e pecuária, ameaça essas espécies, reduzindo suas áreas de vivência e aumentando o risco de extinção.
A extração de água para uso agrícola e doméstico, somada ao desmatamento, afeta os recursos hídricos locais. Isso pode alterar a dinâmica dos rios e cursos de água, essenciais para a manutenção dos ecossistemas aquáticos e subterrâneos das cavernas. Como é de conhecimento da maioria das pessoas, é válido ressaltar os impactos significativos que as alterações climáticas têm refletido nos biomas brasileiros, incluindo o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, que consequentemente podem interferir no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que se enquadra nesses domínios. Como exemplo, nós podemos citar as mudanças nas precipitações e no regime hídrico do local, podendo aumentar a seca e diminuir a umidade relativa dentro das cavernas, afetando diretamente na formação de espeleotemas, que dependem do gotejamento constante de água rica em minerais. Esse mesmo fator hídrico desregulado pode também gerar chuvas intensas e o consequente risco de inundações e erosões que danifiquem as formações rochosas e os sítios arqueológicos, como os vestígios, artefatos e até as pinturas rupestres. Outro exemplo é a alteração das coberturas vegetais, fauna e flora. Algumas problemáticas podem ser a desertificação das áreas ao redor das cavernas e logo essa perda da cobertura vegetal pode aumentar a erosão do solo, resultando em maior sedimentação dentro das cavernas, alterando a hidrologia subterrânea. Além disso, a alteração do habitat gera condições instáveis no local, como a oferta de alimento, por exemplo, desestabilizando algumas espécies endêmicas da região e gerando a sua extinção. Portanto, a fim de tentar mitigar esses impactos, é importante que haja a implementação de monitoramentos ambientais, com sensoriamento e estudos periódicos, além do reflorestamento, da gestão sustentável desses locais e de programas que incentivem a população local e os turistas acerca da preservação dessa área que é tão importante. Quando o turismo é feito de forma sustentável e aliado aos valores de preservação do bioma visitado, o passeio vai além de uma simples visita e se torna um verdadeiro apoiador do meio ambiente. É o que acontece nas cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais, onde o turismo é apontado como amigo da natureza, uma vez que a chegada de visitantes expandiu ainda mais a conservação ambiental. Esse fato foi demonstrado por meio de um trabalho de monitoramento de 4 pesquisadores. O estudo coletou dados sobre a fauna entre os anos de 2011 e 2017 no Parque Nacional do Peruaçu e investigou os efeitos do turismo na comunidade de mamíferos do parque. A chegada de turistas no parque afasta a caça, isso porque ter mais pessoas ao redor, mais fiscalização, movimentação de guias e profissionais do setor e uma maior estrutura turística afugenta eventuais praticantes ilegais. Em áreas protegidas, o turismo pode melhorar a eficácia da conservação, fornecendo fundos para programas de gestão, pesquisa e educação. A primeira, Chacriabá, que tradicionalmente associados à região do norte de Minas Gerais, incluindo áreas próximas do Peruaçu. São cerca de 8.000 indígenas que habitam próximos à reserva das cavernas do Peruaçu, dividindo em mais de 30 aldeias e diversos grupos de parentescos. Como curiosidade, atualmente alguns indígenas são credenciados como condutores no Parque Nacional da Caverna do Peruaçu e desenvolvem nessa atividade dentro da terra indígena Chacriabá, fazendo o turismo de uma importante ferramenta de fortalecimento da sua cultura. Caiapó. Embora mais conhecidos por habitar em outras áreas no Brasil, registros históricos indicam que subgrupos de Caiapó podem ter passado por essa região em suas migrações, a região das cavernas de Peruaçu. E como último temos Machacali, que é outro grupo indígena que historicamente habitava o nordeste de Minas Gerais, podendo ter ocupado temporariamente áreas do Peruaçu. Importância do conhecimento dos povos originários para a ciência, memórias e história da nossa nação. Chacriabá.
Os Chacriabá possuem um vasto conhecimento tradicional sobre a flora, fauna, medicina natural, técnicas agrícolas, cosmologia e outras áreas que são preciosas para a ciência. A história e as memórias do povo Chacriabá são parte integrante da história do Brasil. Seu conhecimento ancestral e suas experiências históricas oferecem uma perspectiva única sobre os eventos passados, como a colonização, o contato com outros povos indígenas e não indígenas, além das lutas e conquistas ao longo dos séculos. Reconhecer e valorizar o conhecimento dos Chacriabá contribui para a valorização da diversidade cultural do Brasil. Isso é crucial não apenas para a promoção da justiça social e dos direitos humanos, mas também para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com todas as suas culturas e tradições. Estudos acadêmicos e etnográficos sobre os Chacriabá são fundamentais para expandir o conhecimento científico sobre aspectos diversos da sociedade, cultura, linguagem, sistemas de conhecimento e muito mais. Essas pesquisas não apenas enriquecem o campo acadêmico, mas também promovem um entendimento mais profundo da humanidade como um todo. Em resumo, o conhecimento do Chacriabá é um tesouro nacional que não só enriquece a ciência e a história do Brasil, mas também oferece lições importantes para a sustentabilidade ambiental e para a promoção da diversidade cultural e dos direitos humanos. Kayapó. Os Kayapó possuem um profundo conhecimento sobre o ambiente amazônico, incluindo práticas de manejo sustentável da terra, recursos naturais, técnicas agrícolas tradicionais e uso de plantas medicinais. Esse conhecimento é crucial para a conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento de práticas sustentáveis na Amazônia, uma das regiões mais importantes do mundo em termos de ecossistema. Os Kayapó têm uma história rica de resistência e adaptação diante as mudanças históricas, incluindo períodos de colonização e pressões externas. Suas experiências históricas oferecem uma perspectiva valiosa sobre as dinâmicas sociais e culturais do Brasil, contribuindo para uma compreensão mais completa da diversidade cultural e da trajetória histórica do país. Em resumo, o conhecimento dos Kayapó não só enriquece a ciência e a história do Brasil, mas também oferece lições cruciais sobre sustentabilidade ambiental, diversidade cultural e resiliência comunitária. Essas contribuições são fundamentais para enfrentar os desafios contemporâneos relacionados à conservação ambiental e justiça social. Machacali. A história e as memórias dos Machacali são parte essencial da história do Brasil. Eles têm experiências históricas significativas que incluem o contato com colonizadores europeus, a resistência contra invasões territoriais e a luta pela preservação de suas terras e identidade cultural. Conhecer e preservar essas histórias é crucial para uma compreensão mais completa da diversidade cultural e das injustiças enfrentadas pelos povos indígenas ao longo do tempo. Estudos acadêmicos sobre os Machacali são fundamentais para expandir o conhecimento científico nas áreas de antropologia, etnografia e estudos indígenas. Pesquisas sobre sua organização social, cosmologia, língua e sistemas de conhecimento não apenas enriquecem o campo acadêmico, mas também promovem um entendimento mais profundo da diversidade cultural humana. Em resumo, o conhecimento dos Machacali é um tesouro nacional que não só enriquece a ciência e a história do Brasil, mas também desempenha um papel crucial na preservação da biodiversidade, na valorização da diversidade cultural e na promoção da justiça social para todos os povos indígenas. Causas da omissão desses povos na sociedade e na comunidade científica. Histórico de colonização e exclusão. Os povos indígenas no Brasil têm enfrentado séculos de marginalização e discriminação desde o período colonial. Isso resultou em políticas e práticas que frequentemente excluem ou marginalizam suas culturas, conhecimentos e perspectivas na sociedade em geral e na acadêmica. Desigualdade estrutural. Existe uma desigualdade estrutural profunda que afeta os acessos dos povos indígenas à educação, saúde, serviços básicos e oportunidades econômicas. Essa desigualdade perpetua um ciclo de exclusão social e limita suas oportunidades de participação plena na vida política, cultural e científica do país. Etnocentrismo e preconceito. O etnocentrismo, que é a tendência de considerar a própria cultura como superior e de julgar outras culturas como base nos valores e normas da própria, muitas vezes resulta na desvalorização dos conhecimentos indígenas na comunidade científica. Além disso, o preconceito racial e cultural pode influenciar negativamente a percepção e o tratamento dos povos indígenas na sociedade em geral. Falta de reconhecimento legal e político. Apesar dos avanços recentes na legislação brasileira para proteger os direitos indígenas, muitas vezes há uma lacuna entre a lei e sua implementação efetiva. Isso pode levar a uma falta de reconhecimento oficial dos territórios indígenas, da autonomia cultural e dos direitos sobre seus conhecimentos tradicionais. Desafios na comunicação e interação. A barreira linguística e cultural muitas vezes dificulta a comunicação eficaz entre os indígenas e a sociedade não indígena, incluindo a acadêmica. Isso pode levar a mal-entendidos e a falta de colaboração significativa no campo científico. Propriedades e interesses divergentes.
As agendas políticas e econômicas frequentemente priorizam o desenvolvimento econômico e industrial em detrimento da preservação ambiental e cultural, que são centrais para muitos povos indígenas. Essa divergência de interesses pode resultar em conflitos e na marginalização dos povos indígenas em debates e decisões importantes. Superar esses desafios requer um compromisso contínuo com a justiça social, a inclusão e o respeito pelos direitos dos povos indígenas. Isso envolve políticas públicas eficazes, educação intercultural, fortalecimento das instituições democráticas e um esforço conjunto para valorizar e integrar os conhecimentos e as perspectivas indígenas em todas as esferas da sociedade e da comunidade científica.